Parashá Vayeshev, Gênesis 37, 1 a 40, 23. Primeira Aliá, Gênesis 37, 1 a 11. E habitou Yaakov na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos as ovelhas, e ele era mocinho, com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai. E trazia José mais notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque filho da velhice era para ele. E fez-lhe túnica talar com mangas compridas. E viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos os seus irmãos, e odiaram-no, e não podiam falar-lhe em paz. E teve José um sonho, e anunciou a seus irmãos, e passaram a odiá-lo ainda mais. E disse a eles: Escutai rogo o sonho que tive. E eis que nós estávamos atando feixes no campo, e eis que se levantava o meu feixe e ficava em pé, e eis que o rodeavam vossos feixes, e prostravam-se diante do meu feixe. E disseram-lhe seus irmãos: Será que reinarás sobre nós? Ou terás domínio sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E contou a seu pai e seus irmãos. E repreendeu-lhe seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Viremos, pois, eu e a tua mãe e teus irmãos a prostrar-nos na terra perante ti? E invejaram-no seus irmãos, e seu pai esperou o fato. Segunda Aliá, Gênesis 37, 12 a 22. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai em Xerém. E disse Israel a José: Por certo, teus irmãos estão apacentando em Xerém. Anda, e te enviarei a eles. E disse: Eis-me. E disse-lhe: Vai, rogo, vê a paz dos teus irmãos e a paz do rebanho, e responde-me alguma coisa. E o enviou do vale de Hebrom, e chegou a Xerém. E encontrou um homem, e eis que estava perdido no campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que buscas? E disse: A meus irmãos eu busco. Dize, rogo a mim, onde eles apacentam? E disse o homem: Partiram daqui, porque escutei-os dizerem: Vamos a Dotã. E foi José atrás de seus irmãos, e encontrou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, tramaram matá-lo. E disse cada um a seu irmão: Eis que aquele dono dos sonhos vem, e agora vinde, o mataremos e o jogaremos num dos poços, e diremos: Um animal mau o comeu. E veremos o que serão dos seus sonhos. E escutou Ruben, e livrou das mãos deles, e disse: Não o feriremos de morte. E disse-lhes Ruben: Não derrameis sangue, jogai-o neste poço que está no deserto, e não ponhais mão nele. Isto disse para livrá-lo de suas mãos e devolvê-lo a seu pai. Terceira Aliá, Gênesis 37, 23 a 36. E foi quando veio José a seus irmãos, e tiraram de José a sua túnica, a túnica talar que tinha sobre si. E tomaram-no e jogaram-no ao poço, e o poço estava vazio, não havia água nele. E sentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e viram, e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gilade. E seus camelos levavam cera, bálsamo e goma odorífera, que iam baixar ao Egito. E disse Judá a seus irmãos: Que proveito teremos matando a nosso irmão e ocultando o seu sangue? Vamos e venderemos aos ismaelitas, e não poremos nossas mãos sobre ele, pois ele é o nosso irmão, nossa carne ele é. E escutaram seus irmãos. E passaram homens midianitas mercadores, e os seus irmãos puxaram e fizeram subir a José do poço, e venderam José aos ismaelitas por 20 pratas. E levaram a José ao Egito. E voltou Ruben ao poço, e eis que José não estava no poço, e rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: O menino não está. E eu, onde vou? E tomaram a túnica de José, e degolaram um cabrito, e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica talar, e trouxeram-na a seu pai, e disseram:
Isto encontramos. Reconhece, por favor, se a túnica é do teu filho ou não. E reconheceu e disse: a túnica é de meu filho. Algum mau animal o comeu. Devorado foi José. E rasgou Jacó suas roupas e pôs um saco na cintura. E ele lutou-se por seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas e noras para consolá-lo. E recusou-se a ser consolado. E disse: descerei enlutado por meu filho à sepultura. E chorou seu pai. E os midianitas o venderam no Egito a Potifar, oficial da corte de Faraó, chefe dos verdugos. Quarta aliá. Gênesis 38, de 1 a 30. E foi naquele tempo e desceu Judá de seus irmãos e associou-se a um homem adulamita, cujo nome era Hirá. E viu ali Judá, a filha de um homem comerciante, o qual se chamava Shua, e tomou-a e esteve com ela. E concebeu e deu à luz um filho. E ele chamou o seu nome E concebeu mais e deu à luz um filho. E ela chamou o seu nome Onã. E deu à luz mais um filho, e ela chamou o seu nome Shelá. E estava em Quezibe quando deu à luz a este. E tomou Judá mulher para seu primogênito, e seu nome era Tamar. E foi primogênito de Judá, mau aos olhos do Eterno, e o matou o Eterno. E disse Judá a Onã: vem a mulher do teu irmão e cumpre a lei do levirato e na sucessão de teu irmão. E soube Onã que a semente não seria para ele, e quando ia à mulher do seu irmão, jogava o seu sêmen no chão, para não dar sucessão a seu irmão. E foi mal aos olhos do Eterno o que fez, e matou também a ele. E disse Judá a Tamar sua nora: fica viúva em casa de teu pai, até que cresça Shelá meu filho, porque disse consigo, quiçá morra também ele com os seus irmãos. E foi-se Tamar e esteve na casa de seu pai. E multiplicaram-se os dias, e morreu a filha de Shuá, mulher de Judá, e consolou-se Judá, e subiu aos tosqueadores de seu rebanho, ele e Hirá seu companheiro, o adulamita, em Timná. E foi anunciado a Tamar, dizendo: eis que teu sogro subiu a Timná a tosquear seu rebanho. Retirou os vestidos de sua viuvez de si, e cobriu-se com véu, e envolveu-se, e sentou-se na encruzilhada que está sobre o caminho de Timná, porque viu que crescera Shelá, e ela não lhe foi dada por mulher. E viu-a Judá, e pensou que fosse rameira, pois cobriu suas faces. E se dirigiu a ela no caminho e disse: venha, rogo, estarei contigo, porque não sabia que era sua nora. E disse: que me darás quando vieres a mim? E disse: mandarei um cabrito do rebanho. E ela disse: se me deres um penhor até o mandar. E disse: qual é o penhor que te darei? E disse: teu anel selo, o teu manto e a tua vara que tens na mão. E deu-lhe, e veio ela e concebeu dele. E ela levantou-se e se foi, e tirou seus véus de sobre si, e vestiu os vestidos de sua viuvez. E mandou Judá o cabrito por mão de seu companheiro, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, e não a encontrou. E perguntou aos homens de seu lugar, dizendo: aonde está a consagrada que estava à vista no caminho? E disseram: não havia aqui nenhuma consagrada. E voltou a Judá e disse: não a encontrei. E também os homens do lugar disseram que não havia aqui nenhuma consagrada. E disse Judá: que ela o guarde, para que não sejamos menosprezados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E foi ao cabo de uns 3 meses, e foi anunciado a Judá, dizendo: adulterou Tamar, tua nora, e também está grávida por adultério. E disse Judá: tirai-a e que seja queimada. Ela, ao ser tirada, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertence isto eu concebi. E disse: reconhece, rogo, de quem é este anel-selo, este manto e esta vara? E reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a Shelá meu filho. E não tornou mais a conhecê-la. E foi na hora de dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E foi ao dar à luz que saiu uma mão, e tomou a parteira, e amarrou sobre a mão um fio avermelhado, dizendo: este saiu primeiro. E foi ao retirar a mão, e eis que saiu seu irmão, e disse: por que fizeste força sobre ti?
e chamou seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, que tinha sobre a sua mão o fio avermelhado, e chamou o seu nome Zerar. Quinta aliá. Gênesis 39, de 1 a 6. E José foi baixado ao Egito, e comprou Potifar, oficial do faraó, chefe dos verdugos, homem egípcio, das mãos dos ismaelitas que o fizeram descer ali. E esteve o Eterno com José, e foi um homem próspero, e esteve na casa de seu amo, o egípcio. E viu o seu senhor que o Eterno estava com ele, e, em tudo o que ele fazia, o Eterno o fazia prosperar. E José achou graça aos seus olhos, e o servia, e o encarregou sobre a sua casa, e tudo o que tinha entregou em suas mãos. E foi então, quando o encarregou sobre a sua casa e tudo o que tinha, abençoou o Eterno a casa do egípcio por causa de José. E foi a bênção do Eterno em tudo o que ele tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que era dele em mãos de José, e não sabia o que estava com ele, senão o pão que comia. E era José formoso de porte e de semblante. Gênesis 39, 7 a 23. E foi depois dessas coisas que levantou a mulher de seu senhor os seus olhos a José, e disse: Deita comigo. E recusou-se, e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe o que está comigo nesta casa, e tudo o que tem ele entregou em minhas mãos. Não há maior nesta casa do que eu, e não me proibiu coisa alguma, salvo a ti, porque és sua mulher. E como farei esta grande maldade e pecarei contra Deus? E foi que falava a José dia a dia, e ele não a ouvia para deitar perto dela, para estar com ela. E foi num dia, e veio à casa para fazer seu trabalho, e não havia nenhum dos homens da casa ali em casa. E ela pegou na sua roupa, dizendo: Deita comigo. E ele deixou sua roupa em suas mãos, e fugiu para fora. E foi quando viu que deixou sua roupa em suas mãos e fugiu para fora, chamou os homens da sua casa e falou com eles, dizendo: Vede, trouxe-nos um homem hebreu para zombar de nós. Veio a mim para deitar comigo e gritei em alta voz. E foi ao escutar que levantei a minha voz e gritei, deixou a sua roupa perto de mim e fugiu, saindo para fora. E pôs a sua roupa perto dela até vir seu senhor à casa. E falou a ele as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo, o hebreu que nos trouxeste para zombar de mim. E foi quando levantei a minha voz e gritei, deixou sua roupa perto de mim e fugiu para fora. E foi ao escutar seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falou, dizendo: Desta maneira fez teu servo. Acendeu-se sua ira. E o senhor de José tomou-o e o pôs no cárcere, lugar onde os presos do rei eram encarcerados. E esteve ali na prisão. E esteve o Eterno com José. E estendeu-lhe a sua bondade e deu sua graça aos olhos do chefe do cárcere. E deu o chefe do cárcere em mãos de José todos os presos que estavam na prisão. E tudo o que faziam ali, por ordem sua, se executava. Não via o chefe do cárcere nada que estava nas mãos dele, porquanto estava o Eterno com ele, e o que ele fazia, o Eterno o fazia prosperar. Sétima aliá. Gênesis 40, de 1 a 18. E foi depois desses acontecimentos, pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó contra seus 2 oficiais, contra o chefe dos copeiros e contra o chefe dos padeiros, e os pôs em guarda na casa dos chefes dos verdugos, na prisão, lugar em que José estava encarcerado. E encarregou o chefe dos verdugos a José para estar com eles, e os servia, e estiveram alguns dias em detenção. E sonharam ambos, cada um seu sonho em uma noite, cada um conforme a interpretação de seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam encarcerados na prisão. E veio a eles José pela manhã, e viu-os, e eis que estavam tristes. E perguntou aos oficiais do faraó que estavam com ele, preso na casa de seu senhor, dizendo: Por que vossas faces estão tão mais hoje? E disseram-lhe: Um sonho tivemos e não há quem nos explique. E disse-lhe José: De certo são de Deus as explicações. Contai, rogo-vos, a mim.
E contou o chefe dos copeiros seu sonho a José, e disse-lhe: Em meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira 3 sarmentos, e ela, como que florescia, crescia sua flor, e amadureciam seus cachos e davam uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e tomava as uvas e as espremia no copo do faraó, e dava o copo da palma da mão do faraó. E disse-lhe José: Esta é a sua explicação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó contará a tua cabeça e te fará voltar a teu posto. E darás o copo do faraó em sua mão, como de costume quando eras seu copeiro. Se me recordares quando estiveres bem, usa rogo de bondade comigo, e faze-me lembrado ao faraó, e tira-me desta casa, pois foi roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada fiz para que me pusessem no cárcere. E viu o chefe dos padeiros quão bem interpretou, e disse a José: Também eu, no meu sonho, eis que 3 cestos ralos estavam em cima da minha cabeça, e no cesto superior havia de todas as comidas do faraó, obras de padeiro, e a ave as comia do cesto que estava sobre a minha cabeça. E respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará o faraó de ti a tua cabeça, e te pendurará na forca, e comerá a ave a tua carne sobre ti. Maftir, Gênesis 40, 20 a 23. E foi no 3º dia, dia do nascimento do faraó, e fez banquete para todos os seus servos, e contou a cabeça do chefe dos copeiros e a cabeça do chefe dos padeiros entre seus servidores. E fez voltar o chefe dos copeiros ao seu posto, e deu a ele o copo sobre a palma da mão do faraó. E ao chefe dos padeiros enforcou, como interpretou-lhe José. E não se lembrou o chefe dos copeiros de José, e esqueceu-o.